Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Fernandes. Olá pessoal, meu nome é Maurício Prandi. Olá pessoal, eu sou Wagner Lima. Estamos aqui juntos e unidos em prol de um único propósito: levar a você as informações reais, concretas e verdadeiras do que tem acontecido dentro da Multiclick Brasil. Convidei o Maurício e convidei o Wagner Lima para participar desse vídeo e para vir até Balneário Camboriú, para a gente avaliar e estudar o que estava acontecendo com a empresa. Não é verdade, pessoal? É isso aí, viemos em busca de informações, é isso que nós conseguimos aqui e é isso que agora a gente propõe a entregar a cada um de vocês. É verdade, Wagner, é verdade, Daniel. Nesse momento, mais de 2 horas da manhã, nós estamos reunidos com certeza em prol dessa empresa. A gente quer ver essa empresa de pé e com certeza uma das melhores empresas de marketing multinível do Brasil e em breve do mundo, sem dúvida nenhuma. E por isso que viemos para cá, reunimos algumas lideranças comprometidas com a empresa para realmente levar respostas para as pessoas. Todos estão querendo exatamente isso, respostas. Não é verdade, Daniel? Exatamente. Infelizmente, gente, esse não é um vídeo tão bom, não é um vídeo fácil de fazer e eu tenho certeza que vai abalar muitos de vocês. O que nós vamos falar aqui hoje é realmente de extrema importância e coloca inclusive a minha vida em risco. O que nós temos para conversar com vocês é a respeito do que tem acontecido dentro da Multiclick Brasil, que de uma forma ou de outra tem prejudicado a todos vocês, afiliados dessa empresa. Eu vou contar um pouquinho do que tem acontecido e como as coisas desencadearam para nós estarmos juntos e unidos hoje em prol de desenvolver a Multiclick mais forte ainda e, com certeza, continuar levando o teu sustento e a tua felicidade através desse negócio para a tua família, para a tua casa, para os teus amigos. É difícil, eu não sei nem por onde eu começo, mas para que você compreenda, existia dentro da Multiclick Brasil algumas pessoas que eram interessadas que as coisas não acontecessem. Eu comecei a analisar, junto com alguns outros colegas e amigos, por que as coisas são tão difíceis de acontecer dentro da Multiclick? Por que dá problema na plataforma de pagamento? Por que não entra um site novo? Por que a loja não fica pronta? Por que tantas coisas têm tantos erros medíocres? E nós começamos a entender tudo isso. Eu não vou poder citar nomes por uma prevenção jurídica, mas eu tenho certeza que você irá compreender bem o que eu estou falando. Começamos pela área de TI, de tecnologia da informação nessa empresa. Dentro da área de TI, uma das pessoas responsáveis por essa área estava interferindo para que as coisas não acontecessem. Chegou-me até a minha informação concretizada, e isso é fato, nós temos provas e as provas vão ser inclusive usadas de forma jurídica contra essa pessoa e ela pode vir até inclusive a ser presa, de que, por exemplo, quando você pagava um boleto e o boleto não era compensado, esse boleto que não foi compensado, ele tem um bug no sistema criado por essa pessoa a fim de que o voucher não valida. Olha só quantos problemas nós temos de pagamentos assim, que não validam, e as pessoas acham que é o quê? Que é problema da empresa. Nós temos outro problema, nós passamos por um problema de plataforma de pagamento. Foi falado que existia uma perseguição por parte das instituições financeiras. Vocês duplicaram isso para a rede de vocês? Sim. E a gente acaba descobrindo que não existe perseguição nenhuma. A verdade é que os pagamentos não foram feitos, pois existia também um bug na programação do envio dos pagamentos do Cispag do Itaú, e assim os pagamentos retornavam todos errados. E a gente duplicou que o Itaú não queria pagar os afiliados da Multiclick no Brasil. Foi um erro proposital. Um erro proposital, né? Pessoas mal intencionadas querendo prejudicar o nosso negócio com segundas intenções. Nós vamos explicar que segundas intenções são essas, né?
Vocês estão sem receber, a maioria de vocês pensam nisso. Nós sabemos que a maior resposta que vocês querem é quando vamos receber. Não é mais se o Multiclick Brasil vai ser bloqueado ou não, é quando vamos receber, quando a plataforma entra. A plataforma de pagamento ainda não subiu, né? O multipontos. Não está funcionando ainda. Sabe por que não está funcionando? A empresa responsável pelo multipontos ainda não recebeu nenhuma informação por parte do TI. Mas graças a Deus o mal tem se revelado, no que é oculto tem que ser revelado. E um dos funcionários da empresa na área de TI descobriu o que estava acontecendo. Rapidamente informou a diretoria da empresa, o presidente. A informação foi passada e foi cortado todos os acessos do programador responsável. Exato. E ele não tem mais acesso a nada dentro da Multiclick Brasil. Inclusive está assustado, ligando para alguns afiliados, né? Se você estiver assistindo esse vídeo, meu amigo, te prepara, porque teu couro vai esquentar, tá? Vou te falar. São 350 mil famílias que estão sendo prejudicadas por tua culpa. Então, eu acho que estou falando com propriedade, né? Não estou atacando, mas o que acontece? Esse cara impediu de muitas formas essas coisas acontecerem. Por motivos gananciosos, interesses exclusivos, por uma decisão que beneficiaria ele e um grupo de pessoas. Ele colocou mais de 300 mil pessoas a desconfiarem da empresa, a desonrarem os seus compromissos financeiros e até duvidarem, e muitas vezes com razão, da credibilidade da empresa, por interesses exclusivos, interesses aí que prejudicaram todo mundo. Com certeza, e de uma forma ou de outra conseguiram abalar a credibilidade da empresa, inclusive perante aos líderes. Perante aos líderes, eu também fiquei muito abalado, o Daniel, o Wagner, tenho certeza também. Todos ficaram abalados com todos os boatos que todos nós estamos ouvindo, que todos nós estamos vendo na internet o pessoal falar. Todos nós sabemos quais são esses boatos. Pessoas querendo denegrir a imagem do Wagner, a imagem da empresa. Então é por isso que nós viemos em busca de respostas mais concretas. E ainda bem que nós hoje sabemos a verdade. Inclusive, me perdoem, né? Estou doente, mas estou correndo em busca. Foram 2 dias praticamente sem dormir em busca das informações. Chegou a informação também que essa mesma pessoa responsável dentro dessa área do TI plagiou, copiou, pirateou o sistema da Multiclick Brasil. Ele copiou o software do marketing multinível. E toda a base de dados dos afiliados também. A base de dados, graças a Deus, né, o banco de dados, as informações de vocês afiliados, ela iria na sexta-feira ser totalmente eliminada. E uma das pessoas, não posso citar o nome, esse era o propósito, e essa pessoa conseguiu impedir a tempo. Provavelmente sexta-feira a Multiclick Brasil teria acabado, porque você não teria mais nada no teu saldo, você não teria mais login, o DNS ia cair, não existiria simplesmente mais site da Multiclick Brasil. Esse é um dos crimes que esse cara cometeu. E vocês com certeza devem ouvir falar mais adiante. Quando tudo tiver acertado, eu vou poder citar nomes, né? Mas por qual motivo ele estava fazendo isso? Por qual motivo uma pessoa da tecnologia, ali da informação na empresa, que era contratada e recebia salário para isso, tinha motivos escusos ali, motivos ali que só privilegiavam ele? Por que ele fez isso? Acho que a pergunta maior é isso. Abrindo aí um parênteses, Daniel, nisso que você está falando, é interessante lembrar que somente nessas lideranças, tem muitos outros líderes aí que vão posicionar os seus vídeos aí em favor da empresa, descobrindo exatamente o que estava acontecendo, mas somente aqui estamos falando de praticamente, representando praticamente 100 mil afiliados, não é isso? E é interessante lembrar que nessa representação, sabendo nós que estamos no dia a dia no nosso negócio, o que é importante para o nosso negócio, aquilo que faz diferença no nosso negócio, o que nós, a gente vinha propor para a empresa,
boas ideias que nós dávamos, não é verdade? Olha, faz isso que vai dar certo, faz isso que a rede está pedindo, se você fizer isso. Sentando com o Wagner Alves, tivemos esse acesso direto a ele vindo aqui, é para isso que cada um de nós viemos aqui, descobrimos que nenhuma das nossas solicitações, nenhuma das nossas dicas, nenhuma das nossas ideias que mudariam aí muitos rumos aí da Multiclick Brasil chegavam até ele, eram bloqueadas em algumas pessoas que também tinham segundas intenções, não é isso? É verdade. A nossa situação hoje poderia estar completamente diferente da situação atual. Então tivemos esse problema na área da TI, e na gestão da empresa, em outras áreas também. Então nós estamos vendo, né, Daniel, Wagner, muitos líderes hoje completamente abalados, muitos líderes desistindo do negócio, saindo da Multiclick Brasil. Nós vimos vídeos de pessoas se desligando da Multiclick Brasil por pensar exatamente o que vocês estavam pensando até esse momento e o que nós pensávamos antes. Só que nós não nos desligamos da empresa, nós temos muitas famílias envolvidas, muitas pessoas envolvidas, nós viemos realmente buscar informações concretas, na raiz, a gente foi atrás disso aí, e graças a Deus, hoje nós temos a resposta, e vai ser falada, já está sendo falada, e vai ser falado tudo aqui nesse vídeo. E sabe o que eu enxerguei em tudo isso, né? O Wagner Alves é uma pessoa que é adepto de uma gestão participativa, uma pessoa que ele vem colher a ideia dos líderes. Você já pensou, Daniel, se todas aquelas ideias que nós falávamos, que a gente estava passando, achando que estava chegando até a empresa, elas fossem aplicadas nos últimos 6 meses? Com essa gestão participativa que o Wagner é uma pessoa que ouve a rede, porque ele é uma pessoa de rede. Você já pensou como estaria o nosso negócio? A gente achando que na verdade ele não queria fazer ou a empresa não queria fazer. O problema é que ele ouvia as pessoas erradas. Vocês vão entender, né? Na situação que a gente estava hoje, o que estava aparecendo? Que a empresa está querendo, de uma maneira ou de outra, que seja bloqueada e acabe com a empresa. É o que realmente estava transparecendo para as pessoas. Mas não é bem isso que está acontecendo. Vamos explicar direitinho o que está acontecendo? Eu não tenho como explicar durante esse vídeo, passar mais de 1 hora para tentar explicar esse vídeo, como nós conseguimos unir as peças do quebra-cabeça e montar esse mapa que nos levou até as pessoas que estavam evitando que o nosso negócio acontecesse. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte: o Wagner estava escutando uma liderança que já tinha outros interesses e que um a um chegou até nós a informação desses interesses. Nós começamos a unir pecinha por pecinha. Essa pessoa que trabalhava na tecnologia, ele estava trabalhando para algumas dessas pessoas. Também não posso citar nomes por uma questão jurídica, mas esta liderança, que se diz liderança dentro da empresa, que influenciava centenas de pessoas, começaram a plantar notícias falsas dentro da organização de diversos líderes espalhados pelo Brasil. Boatos. Muitos boatos. Muitos boatos. E nenhuma prova. Nenhuma prova. Se você não soube de nenhum boato, eu vou falar alguns boatos agora, para você ter um nível. Se prepare aí. Das coisas que foram faladas para a liderança e que nós, infelizmente, uma vez ou outra, influenciado por essa liderança, né, que estava acima de nós, acabamos falando para vocês. Primeiro, da empresa. Foi falado que a empresa não tem caixa, não tem mais dinheiro em caixa, não tem mais como pagar os afiliados. É bem suspeito, né, falar, não tem mais dinheiro para pagar os afiliados, e aí o que acontece? Os pagamentos não entram. Cola, né, as coisas? Faz todo sentido. Faz né? todo sentido. Se a empresa não está pagando, se eu solicito o saque, a empresa fala que vai depositar e eu vou olhar na conta e o dinheiro não está, faz todo sentido. A empresa não tem dinheiro, está me enrolando. Está me enrolando, né? Está me enganando. Mas também não foi só com a empresa, também foi no pessoal. Eu costumo dizer que, eu acho que você vai complementar melhor do que eu, que se a gente consegue destruir o líder, no caso o Wagner Alves, a gente consegue destruir a rede. Isso é uma estratégia de guerra, né, Daniel? Isso é antigo, inclusive a própria Bíblia fala sobre isso. Fere o pastor e as ovelhas se dispersarão.
Isso serve para qualquer coisa da nossa vida. Então, o objetivo, se você consegue ferir o líder, principalmente quando o líder diz que tem princípios éticos e morais, inclusive religiosos, então você consegue ferir esses princípios, imagina o que isso não vai acontecer na rede. Como que esses boatos não se espalharão muito mais rapidamente. Vamos ser direto ao ponto agora. Começaram a falar que o dono da Multiplique Brasil, o presidente Wagner Alves, estava gastando o meu e o seu dinheiro de forma exagerada, de forma sem administração nenhuma. Começou-se a se falar que o Wagner Alves, olha como é acabar com a imagem de um homem, talvez até o seu casamento, talvez até a sua família, com esses boatos. Nós sabemos que boatos destroem. E falaram até que, sabe o que? Falaram que o Wagner Alves, é difícil falar isso, cara, eu vou falar. Falaram que o Wagner Alves estava saindo com algumas amigas, com algumas paniquetes, esse é o termo que eles usavam, que o Wagner Alves não tinha mais, não cuidava mais da empresa. E olha só como abala um homem que tem princípios cristãos, que sempre está falando em Deus, e aí você começa a juntar as coisas, começa a ser enganado, começa a ser manipulado com essas informações. Só que nunca foi visto uma prova, nunca foi visto uma foto, nunca foi visto um vídeo. Talvez você que faça parte da Multiplique Brasil há pouco tempo não saiba disso, mas isso abala de uma forma ou de outra a liderança, que por sua vez para de cadastrar, para de ajudar as pessoas, começa a observar outros planos dentro do mercado, começa a abandonar a sua rede, porque ela acredita que é o fim da empresa, né? E olha o que acontece, muitas informações. Eu acho que eu não vou nem tocar muito nesse assunto. Esse aí é apenas um dos boatos. É um dos boatos, tem muitos boatos. Boato que a empresa não tem dinheiro, boato que o Wagner Alves está gastando por conta, boato disso, boato daquilo, boato de comprar casa de show, um cara que é cristão. São só boatos que vêm a denegrir a imagem desse homem, a família dele, um cara que sempre colocou a sua esposa no palco, o seu filho no palco, um cara que sempre mostrou a cara tapa nesse negócio. E aí essa liderança começa, de uma forma ou de outra, a denegri-los, denegrir essa empresa. E quando essa liderança, que se diz liderança, estava denegrindo a empresa, acredite, meu amigo, ele está denegrindo o seu negócio, ele está denegrindo a tua família, ele está prejudicando as tuas contas que você tem que pagar, ele está prejudicando a todos nós. Quando nós descobrimos, o sangue subiu na cabeça e a gente realmente pensou, as pessoas têm que saber disso, não importa o que aconteça. Não é uma coisa fácil de se falar, mas alguém tem que falar, a verdade tem que ser dita. Então, hoje mais de 300 mil afiliados da Multiplique estão pensando o que você estava pensando até o momento desse vídeo. E nós viemos aqui realmente para mostrar, para falar o que realmente está acontecendo. Deixa eu tocar na ferida um pouquinho aqui, Maurício. Vamos lá, Daniel, estava segurando, não sabia se fala, não fala, tanta informação, mas a gente está fazendo esse vídeo exatamente para isso, para esclarecer aquilo que está obscuro, não é isso? Verdade. Tem alguns líderes que fizeram alguns vídeos, e eu respeito a opinião, porque quando esses líderes fazem vídeo, como nós, líderes que eu digo pessoas que têm rede, né, todos os afiliados dentro desse negócio são líderes. Então, alguns líderes que preocupados com o andamento da rede, fizeram vídeos, e eu quero já abrir para você, se você é uma dessas pessoas que fez um vídeo dessa forma, você é muito bem-vindo no nosso meio, porque talvez não deu tempo de você ter acesso às informações que nós tivemos um treinamento em São Paulo. Era isso que eu ia tocar agora. Não é verdade? Um treinamento em São Paulo com alguns líderes, eram 50 líderes, na verdade foi dobrado para 100, né? Dobrou o número para 100 líderes. Gente, um treinamento, eu vou falar uma palavra forte aqui, ridículo. Manipulado. Totalmente manipulado. Saíram com mais dúvidas. Foi um treinamento feito para confundir. Tá vendo esse cara aqui? Esse cara, ele é um exemplo para mim. É um cara que sempre posta muita informação importante para toda a rede. Esse cara lá se levantou para dar excelentes ideias que mudariam o negócio. Quando ele estava dando as melhores ideias no treinamento, alguém falava: olha o tempo, está fora do script,
mas perderam 2 horas do evento fazendo o que, Daniel? Olha que interessante, eu vou deixar que você analise isso. Nós chegamos nesse evento em São Paulo, 110 lideranças, nós perdemos mais de 1 hora na fila para colocar nome, telefone e CPF olhando na carteira de motorista ou na identidade. Sem isso você não entrava no evento. Nós entramos no evento, começou-se o evento e essa liderança fez questão que cada um desses 110 pessoas, essas 100 e poucas pessoas que estavam ali, filmado, gravado com foto, falassem quantos tinham ganhado dentro da Multiclick Brasil. Naquele momento nós começamos a observar que aquilo não era uma característica de uma reunião voltada a fazer as coisas acontecer dentro da empresa, mas sim que ao fazer a maior e melhor fonte de dados, eu diria a melhor lista de prospectos do Brasil, uma liderança de uma empresa de marketing multinível que por debaixo dos panos eles estavam arquitetando o fechamento dela, o fim dessa empresa. Você líder que está aí, você líder que está vendo isso daqui e talvez esteve conosco lá e passou alguma coisa para sua rede, você percebeu como o Wagner entrou no palco aquele dia? Abalado? Você percebeu como foi a recepção do Wagner, a forma que ele entrou? Eu vou dizer para você o que aconteceu ali nos bastidores. Naqueles bastidores, imagina o seguinte: um rio cheio de piranhas famintas, tá? E aí você pega... Que só ouviam as histórias que contavam para eles. Uma versão unilateral. Uma versão dessa liderança de que o culpado era o Wagner. Aí você pega o Wagner, dá um monte de facada na costela dele para sangrar bastante e joga ali no palco, que seria o rio cheio de piranhas. Eu vou te falar algo que eu não te falei ainda. Você sabe o que aconteceu? Gente, eu pedi desculpa ao Wagner por isso. Você sabe o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte. Pede silêncio ali pra gente continuar ouvindo. O que aconteceu foi o seguinte. O que aconteceu é que uma dessas lideranças me pediu, junto mais 5 pessoas, para entrar dentro da sala antes de todo mundo. Vocês não sabem disso. Chega lá pro Wagner e atacaram o Wagner, porque ele tinha que entregar a empresa naquele dia. Ele tinha uma gestão, uma administração, ele era o culpado. Então ele tinha que abandonar a empresa e entregar a empresa na mão dessa liderança, para que eles dominassem o negócio. E eu fui um desses caras que ataquei o Wagner. Sem saber, você também estava vendido. Todos estavam. Todos estavam. Me influenciaram de tal forma que eu fui uma dessas pessoas que atacou o Wagner. Lá nos bastidores, antes desse Lá nos bastidores, minutos antes. Até 2 minutos antes. Até 2 minutos antes. Não deu 2 minutos, ele ficou 2 minutos atrás lá do palco, mas ele já entrou abalado. Ele entrou sem ter o que dizer. Nessa reunião foi apresentado o Prioste. Um cara que é competente, um cara que passou pelas lojas do Baú, passou pelo grupo Silvio Santos, passou pela Gradiente quando ela fez crescer a Gradiente, depois que ele saiu da empresa até quase faliu. Só para vocês entenderem. Passou pelo Ponto Frio, passou pela Philips, passou por diversas empresas. Um cara que sabe de gestão. E o que os caras fizeram com ele? Isso é tão interessante porque o Prioste, para vocês terem uma ideia, a empresa desde o início sempre teve excelentes ideias oriundas do Wagner, nasceram todas com ele e depois foram sendo completadas pela liderança inicial da empresa. Mas o que sempre faltou desde o começo foi o quê? Uma boa gestão. 9 meses depois, quando chega o cara da gestão, que é o que faltava para colocar a casa em ordem, quando o cara é chamado ao palco com desdenho, os caras começam a chamar ele de quê? Brioche. Não é pão de queijo não, começa a desdenhar do cara e desfazer do cara. Por quê? Não era interessante um cara desse na empresa nesse Falou momento? pouquinho, né, cara? Ele não deram tempo dele falar nada, sabe por quê? Porque não era interessante. Não era interessante dizer que a empresa tinha salvação, né? Exatamente. Era interessante continuar no mesmo barco e dizer que o barco estava afundando. O pior tivesse melhor para essas pessoas mal intencionadas. O pior era melhor para elas, né? O pior era melhor para isso. É verdade, pessoal. E esse momento que nós vivemos hoje de turbulência, eu também gostaria... Vocês viram meu último vídeo, para quem acompanha o meu trabalho, viu meu último vídeo. Eu falei ali algumas verdades, algumas coisas que eu achava naquele momento. Realmente eu sempre transpareci o que eu sentia, eu transpareci nos vídeos. Então, eu falei muito no Wagner Alves naquele vídeo,
Falei até para ele no meu Facebook, para responder as pessoas que estavam revoltadas. Indiretamente joguei a culpa toda nele e acredito que fosse isso que essa liderança, esse pessoal que estava arquitetando tudo isso, gostaria que todos fizessem também, jogar a culpa em cima de uma única pessoa, em cima do dono, do Wagner Alves. Então hoje eu tenho outra visão do que eu estou falando. Então eu gostaria até de pedir desculpas por ter enfatizado muito naquele vídeo o nome dele. É bem tranquilo de entender hoje, Fabrício, que você fez isso com a mesma mentalidade que nós tínhamos. Maurício, desculpa. Nós entendemos o porquê disso. Por que você fez isso, Maurício? E muitos líderes estão fazendo isso também. E eu espero que esse vídeo chegue a tempo antes de alguns fazerem isso. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu vou até falar o nome dele. Pode falar. Nós sabemos que você é um cara competente, nós sabemos do trabalho que você tem feito pela Multiclick Brasil. Trabalho ético, moral. E nós sabemos que você tem uma liderança exemplar, mas nós sabemos também que você foi influenciado tanto quanto a gente também foi. Quanto nós. A única diferença é que a informação chegou a gente e a gente aguentou um pouquinho mais tentando descobrir. Daniel, a vontade de fazer vídeo como ele fez não faltou pra gente. Não faltou. Eu quase fiz também. Aquele meu último vídeo, realmente eu falei mais coisas do que eu falei naquele vídeo. Você sabe? Só que eu ainda tinha, no fundo, a esperança. A gente sempre teve essa esperança. Eu tô falando de você, Edmilson, que fez um vídeo saindo da empresa, inclusive conseguiu gravar o áudio dessa reunião. Saiba, meu amigo, que o Multiclick Brasil está de portas abertas. E que inclusive o que Wagner falou dentro daquela reunião, ele estava sendo manipulado. E ele quase não acredita em mim e na liderança que conseguiu chegar até ele com a informação. Sabe por quê? Você sabe por que ele não tem se posicionado sobre o Multiclick Brasil? Porque ele não sabe mais em quem acreditar. Ele não sabia em quem acreditar. Todos podem estar contra ou podem estar a favor. E hoje você está tendo essa informação, meu amigo. Eu tenho certeza que você vai entender que o Multiclick Brasil é realmente o projeto da tua vida, como era até semana passada, e que as coisas ainda têm jeito. Porque, graças a Deus, essa liderança não está mais junto conosco e não faz mais parte da empresa, né? E como o próprio vídeo do Wagner, né, que ele se pronunciou, tenho certeza que você viu o vídeo dele, seguindo ali o vídeo dele, a parte administrativa, a parte dos funcionários da gestão está sendo toda alterada. E o vídeo é bem político, o vídeo do Wagner. Ele não pode expressar tudo o que ele gostaria de expressar. Mas nós, nos bastidores, sabemos o quanto... até para um homem de Deus pesa a apunhalada pelas costas que ele levou. Foi realmente uma grande traição. E é muito simples de entender. Se nós pegarmos um único dia de entradas financeiras na Multiclick Brasil, superem 2 ou 3 vezes mais do que esses líderes juntos ganharam. E eu aprendi uma coisa: a soberba precede a queda. E muitas das vezes, eu sempre falei isso, o dinheiro não muda o homem, intensifica o que ele já é. E existia um resquício nesses homens, nessa liderança da Multiclick Brasil, de falta de humildade, de falta de excesso de soberba, de excesso de autoconfiança, num egocentrismo exagerado. E infelizmente o nosso modelo de multinível também proporciona isso, né? Tanto dinheiro, tanto reconhecimento, e não há limites, às vezes não impõe limites. E às vezes o homem esquece pela carne que o dinheiro não é nada sem Deus, o dinheiro não é nada sem boas atitudes, o dinheiro é só uma ferramenta como uma faca em cima da mesa. Pode passar uma manteiga no pão, mas pode também matar alguém. A soberba precede a ruína, mas o contrário também é verdadeiro e também tão bíblico quanto. Mas a humildade vai na frente da honra. E eu nunca vi uma pessoa na posição que está ser tão humilde quanto o Wagner Alves e o seu sócio da empresa, o Miquéias. Pessoas fantásticas, pessoas que eu quero me espelhar e levar esse retrato para o resto da minha vida. Quanto mais a gente ascender na nossa carreira profissional e chegar no status que eles estão, eu quero ser tal qual esses líderes são, porque eles têm muito a nos ensinar.
explicar para vocês porque é tão difícil estar fazendo esse vídeo com essa liderança e falando isso para vocês. Eu tenho negócios não tradicional com uma das pessoas que estão envolvidas no caso, inclusive com investimentos financeiros por parte dela em um negócio tradicional, que alguns de vocês sabem, o Camarão, né? Mas infelizmente está desfeito. E quero falar para você, meu amigo, que inclusive me convidou para esse plano B, que evitou que as informações que nós dávamos, as ideias que nós dávamos, chegassem a Multiplique Brasil, e guardou para você para lançar esse plano B. E não minto, fui convidado para esse plano B, inclusive dei boas ideias que eram para ser levadas para a Multiplique Brasil, e que se não fossem aceitas, um dia nós poderíamos utilizá-las. Nada de errado, pois se um dia Multiplique Brasil, por um acaso, chegasse ao seu final, não existisse mais, fosse bloqueado, que hoje não é mais o caso, nós teríamos como construir um plano B. Mas a verdade é o seguinte: eles não estavam construindo um plano B para o futuro, eles estavam construindo um plano B para o presente, e queriam lançar esse plano B. Espera aí, Daniel, então você está dizendo que atrasos proporcionais no sistema burlado, ideias que não chegavam até o Wagner Alves e o Miqueias, você está dizendo que tudo isso tinha um propósito? Tudo tinha um propósito. Você imagina quanto prejudicou a empresa. Está dizendo, momento que nós estamos está dizendo que nós tivemos os fato. 3 últimos meses de praticamente um inferno na nossa rede, porque tudo tinha um propósito por trás disso? Um propósito de lançar o melhor plano de marketing multinível do Brasil, do mundo, da galáxia. E esse plano era deles, dessa liderança. Muitas pessoas foram envolvidas nisso e muitas pessoas foram compradas, Wagner, com provas hoje. Pessoas do suporte, pessoas da administração, pessoas da gestão, pessoas do financeiro, claro, pessoas do TI. Foi o que o Wagner falou no vídeo dele, talvez muitas pessoas não entenderam. Passou batido, né? Passou meio batido, mas agora vocês estão sabendo. Deixa eu falar uma coisinha aqui que não tem jeito, pessoal. A boca fala, o coração está cheio. Não quero espiritualizar a questão, mas eu me lembro de um fato muito interessante, onde Absalão, que era filho do rei Davi, ele desejou ter o trono do pai dele. Ele ficava à porta da entrada de Jerusalém, de um por um, ganhando o coração do povo, falando mal do pai dele, inventando mentiras contra o pai dele. E aos poucos ele foi ganhando o coração do povo, e o povo falou: rapaz, você sabe que você daria um rei melhor do que Davi, melhor do que seu próprio pai? Ele ganhou, e sabe o que é interessante? Que por um tempo ele até ganhou o trono, mas o fim de Absalão, se você não conhece, procure lá na Bíblia que você vai ver. Gente, não tem jeito, não se constrói algo bom baseado na injustiça, não é verdade? E é exatamente por isso que nós estamos hoje aqui falando com vocês. Verdade. E, gente, eu estou tentando evitar muita coisa aqui, né, nesse vídeo. Estou tentando evitar nomes, eu estou tentando subir o sangue à cabeça. Mas infelizmente a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita. Vai ser polêmico, esse vídeo é polêmico, esse vídeo é bombástico. Como sempre, é tudo polêmico. Esse vídeo é tudo que você está pensando, esse vídeo é tudo que as pessoas gostariam de saber e estão sabendo através de nós. Eu vou te falar. Eu não tenho interesse nenhum na Multiplique Brasil, no fato de estar fazendo esse vídeo aqui para proteger o Wagner, para proteger o Miquel. Não tenho interesse nisso. Se eles estivessem errados, nós também faríamos vídeos como vocês fizeram aí fora, com certeza, metendo pau na empresa. Mas a verdade, cara, é que eles foram enganados, eles foram ludibriados tanto quanto a gente. E essa liderança que fazia não faz mais parte. Fazia parte. Hoje não faz mais parte. Nem a liderança e nem aquela corja de aproveitadores. Uma nova gestão, um novo TI, uma nova liderança que surge com as informações corretas. E eu aprendi uma coisa. Será que agora vai chegar as informações até o... Agora chega, né? Eu aprendi uma coisa. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de talvez lá na frente, daqui uns 20,
25 anos, 30 anos, talvez eu monte uma empresa de marketing multinível, concorda, Wagner? Talvez eu chegue e tenha uma experiência, mas você acha que eu faria isso hoje com 350 mil pessoas que dependem de um negócio desse? E outra coisa, Daniel, para quê? Sabe o que nós estamos defendendo aqui? Nós não estamos defendendo a empresa, nós estamos defendendo as pessoas. 50 mil famílias. Nós estamos defendendo, sem demagogia, aquilo que hoje nós temos e nunca tivemos, em questão de ganhos, realização de sonhos e projetos, e melhor do que isso. Obrigado, Wagner. Desculpa, as pessoas na nossa rede, não é isso, Maurício? Que estão mudando de vida. Exatamente. Através do trabalho dessa empresa. Complementando o que o Wagner está falando, nós poderíamos muito bem abandonar o barco, falar, não dá mais, gente, ir para outra empresa e tentar trazer todo mundo. Não é isso que a gente está Talvez seria o caminho até mais fácil. Talvez, com certeza seria o caminho mais fácil. E eu pensei mas não nisso. É o caminho correto. Eu pensei no seguinte, olha que caminho mais fácil, eu posso simplesmente já entrar nesse projeto, já que parte das ideias partiram de mim. Ideias que nós não vamos falar agora para não criar expectativa, mas são ideias fantásticas. Não só minhas, ideias do Wagner, ideias do Maurício, ideias de muitos outros líderes também vão se posicionar, não estão aqui, mas vão se posicionar. E eu quero dizer para vocês, essas ideias poderiam lançar o melhor marketing multinível do Brasil de verdade. E eu tenho certeza que eu seria recompensado por isso, tanto por estar no início, tanto por estar junto com eles. Eu seria recompensado financeiramente de uma forma talvez até maior do que eu serei dentro da Multiclick Brasil. Mas o meu compromisso não era com os meus ganhos ou com essas pessoas. Eu optei por denunciar ou ferrar, podemos dizer assim, com a vida de algumas pessoas em detrimento de milhões de pessoas. E o melhor, eu estou fazendo isso da forma honesta. Eu estou sendo honesto com todos vocês. Você não está ferrando ninguém, né? Nós estamos falando a verdade. Eles cavaram a própria cova. Falando a verdade. Ninguém... olha que interessante. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Tais pessoas só vão colher o que plantaram. Exatamente. E eu queria dizer para vocês o seguinte. Eu poderia optar por estar dentro desse projeto. E existem alguns líderes também, infelizmente, que estão sendo influenciados ainda por eles. 95% dos líderes da rede só conhecem esse outro lado da história. E nós estamos contando o lado verdadeiro. Nós hoje temos essas informações. Nesse momento, pouquíssimas pessoas sabem de tudo isso que nós estamos passando nesse vídeo. Por favor, compartilhe esse vídeo com sua downline, compartilhe esse vídeo com tua rede, mostra para eles o que realmente estava acontecendo dentro da empresa. Porque se nós podíamos pegar todas aquelas ideias e montar o melhor negócio de marketing multinível do mundo, por que não, agora que nós temos acesso, agora que o Wagner recebe essas informações, que algumas inclusive já foram adotadas essa semana, já foi levado para o jurídico, as coisas vão começar a ser implantadas. E não são só nossas. Se você que está vendo esse vídeo tiver uma boa ideia, encaminhe para o seu upline, encaminhe para nós, o nosso e-mail, e vai chegar na mão do presidente. E eu tenho certeza que a partir desse momento para frente, será outra Multiclick Brasil, com muitos problemas. Os problemas não vão sumir do dia para a noite, mas nós estamos sendo transparentes com o que está acontecendo e nós pedimos nesse momento realmente paciência, que a intenção da Multiclick Brasil nunca foi sumir, nunca foi dar um golpe, né? Então o Wagner mesmo, Daniel, sempre põe a cara dele, tanto na televisão quanto em uns eventos semanais. Ele vai no evento, ele faz eventos, ele coloca a mulher dele no palco, o filho dele no palco. Então realmente essa empresa, ela é diferente. Não tem passaporte, os caras falam que ele quer fugir. E nem passaporte tem. Nem passaporte ele não tem. É muita coisa. Ele tem um jatinho que ele viajou no jatinho, emprestado. Pagava só o combustível. E só usou 2 ou 3 vezes para ir para evento da Multiclick Brasil. Não foi para passear. Diz que anda com segurança, armado até os dentes. Quanto que falaram que ele foi na igreja domingo à noite que ele estava aqui, uma igreja humilde de 50 pessoas, ele, a esposa e o filho. E aí tem gente que você conta isso, mas você viu o segurança do outro lado? Eu falei, só se tivesse trepado no poste. Que não tinha. Não, eles falaram o seguinte, eles têm algumas provas, viu gente? Cuidado com as provas que eles têm. Eles têm provas que o Wagner... Meu Deus, isso é bizarro. Estava com uma mulher. Verdade, gente, ele estava com uma mulher
E tem um vídeo. E tem um vídeo, eles filmaram o vídeo e eles estão passando para a liderança isso. E o Wagner estava do lado da mulher. É, e do outro lado dele tinha um homem E do outro lado tinha o que ele estava fazendo, né? Mas o pior não é isso, o pior é o local que eles estavam. É. Segura essa, sabe onde o Wagner Alves estava nesse vídeo de prova? De prova que ele tinha uma mulher ao lado dele, viajando para o Chile. Ele Vamos do falar um lado, pouquinho do Chile? ele de um lado, a mulher do outro e o homem do outro. Onde ele estava? Na poltrona do avião. Pelo amor de Deus, gente. Isso é prova? Não, mas sabe o que falaram? Falaram pra bizarro gente isso. que ele foi pro Chile ver uma nova tecnologia dessa empresa maravilhosa que vai ser lançada. Meu Deus. Que já nasceu, não sei, né? Vou nem... Sabe o que acontece? Chegamos pro Wagner, investigamos. Você sabe, nós conhecemos um pouco de programação neurolinguística, nós jogamos dos dois lados, nós pesquisamos a fundo a fim de saber se era realmente verdade o que essa liderança nos falava. E nós fomos descobrindo que não. Essa é pesada, hein? Essa aqui que você não ia falar. Essa é pesada. E eu falei, ô Wagner, você estava com as meninas lá no Chile? Você estava com as meninas lá no Chile? Podia ter falado isso, né? Mas não falei isso. Foi isso que eles disseram. Eu perguntei o seguinte, Wagner, o que você estava fazendo lá no Chile? Quase no final da conversa. Ele para e disse, cara, eles me enrolaram. Eu fui tomar um migué. Fui tomar um migué. Foi conhecer o hotel. Eu fui conhecer o hotel, porque eles me ligaram e disseram assim, olha, nós vamos ligar para você já já. E sobe lá no quarto, toma um banho, daqui a pouco a gente liga e a gente vai lá ver essa nova tecnologia, esse novo produto. E ele, beleza, entrou no quarto. Sabe o que aconteceu? Ele ficou aguardando a ligação e a ligação não chegava. Daqui Desceu, a pouco, ligou para todo mundo, mandava mensagem. Não chegou nada. Daqui a pouco chega essa liderança que estava junto com o pessoal do TI. Interessante, né? Chega para ele e fala, tá tudo certo, Wagner, nós já fechamos tudo, fica tranquilo que o produto vai vir para Multiclick. Multiclick Brasil uma ova. Aí vai, chega no cara, Brasil, pô, a gente leva o cara para ver uma tecnologia nova, chega lá, o cara fica no quarto com a mulher. Aí o outro fala. Aí o outro fala, não, ele não estava, ele estava com a mulher no shopping fazendo compra. Ué, peraí, é no quarto ou é no shopping? Não é assim que a gente pega um mentiroso? É só fazer a pergunta várias vezes, de diversas formas diferentes. Cada hora pesquisa sobre como descobrir mentira, como ser um detector de mentira, você vai descobrir. Nós começamos a sondar esses caras e nós descobrimos a verdade. Então eu estou falando para você, nós vamos encerrar esse vídeo agora pelo tamanho do vídeo, mas eu quero que você duplique isso de uma forma bem natural. Não precisa mostrar o vídeo também para todo mundo. Se o cara tiver dúvida, mostra o vídeo para ele. Mas antes da gente encerrar, porque o pessoal está pensando, a gente só deu até agora para encerrar a notícia. Mas a pergunta é, Daniel, de agora em diante, dá para reverter esse quadro? Claro que dá, mas tem que ter paciência. As coisas não vão acontecer de um dia para a noite. Mas eu tenho certeza que dentro dos próximos 7 dias, 7 a 10 dias, vocês vão começar a ver pagamento caindo na conta. Já tem gente compartilhando no Facebook. Já tem dinheiro, sim. Tem dinheiro, já está pagando de forma manual. Já está pagando manual. E em 7 dias a 10 dias que você está falando, é o multipontos está em funcionamento. O multiponto já foi cadastrado 3.633 pessoas. Agora o multipontos verdadeiro, porque o antigo era forjado. Sabe o site novo que entrar? Não vai entrar o site novo agora, gente. Por quê? Porque ele estava criando um site novo, era para outra empresa, não era para Multiclick. Desculpa, você estava esperando um site novo, a plataforma nova, tudo mentira, tá, gente? Vai entrar coisa boa sim, vai. O gestor é realmente muito bom. O cara do TI é melhor ainda. Só que assim, entendeu? Mas a empresa depende de você também. O sucesso da empresa hoje também está em suas mãos. Depende de nós franqueados. O que você falava para os teus associados há uma semana atrás? Você mandava cadastrar ou parar os cadastros? Bom, estamos fazendo um vídeo, eu tenho certeza que a maioria deles estão assistindo. Eu fiz uma reunião, falei, pessoal, há uma semana atrás eu falei, vamos esperar o que vai acontecer? Essa era a resposta. Vamos esperar o que vai acontecer para a gente poder tomar uma decisão. Vamos aguardar. As coisas ruins estavam acontecendo e o pior, a gente estava influenciando para que mais acontecesse. Para de cadastrar. Até aquele vídeo lá do Wagner falando que dia 20 acaba os cadastros, é influência dos caras. Até aquele vídeo nem ele sabe porque falou aquilo. Falaram que era para ele falar que era melhor, ele foi e falou. Falaram que aquilo era bom, sabe, gente? Mas não era bom coisa nenhuma. Aquilo ali era para deixar o pessoal na dúvida do que ia acontecer. Pode continuar tranquilo,
não vai acabar os cadastros, tem plano novo na área, tem sim, mas não vai prejudicar ninguém, nós vamos continuar sendo o melhor projeto de marketing multinível do Brasil, certo? Nós vamos realmente melhorar, e você líder de outra empresa, que tenha feito outro negócio, que estava na dúvida sobre o Multiclinic Brasil, você sabe a resposta, você sabe o que estava acontecendo. Agora é a hora de você entrar, é o melhor momento para entrar na Multiclinic Brasil. Esse é o melhor momento desse projeto. Se você não quiser, fica tranquilo. A não ser que esse líder não queira passar pelas turbulências, pelas dificuldades que hoje nós estamos passando. Porque tem líder que é só na hora boa, né? Na verdade, só na hora boa, tá com as pessoas na hora boa. Na hora ruim, cadê o líder? Eu sinto meu coração aliviado, Wagner. Eu sinto meu coração realmente aliviado por estar passando essas informações para vocês. Eu assumi um compromisso com vocês e vim buscar a verdade. Graças a Deus eu encontrei líderes aqui. Nós não fazemos parte da mesma rede. Todos nós somos crossline de outras. Crosslines, cada um é de uma rede diferente. E nossa intenção é. Tem muitos outros que sabem a mesma coisa. Exatamente. E que vão se posicionar muito em breve. Tá? Fica tranquilo que as coisas vão acontecer. Todo mundo vai receber, tem dinheiro em caixa sim para pagar, todo mundo, tá? Realmente as coisas vão acontecer e vocês agora dormem tranquilo. E eu peço também, vou abrir um parênteses aqui, orações de vocês, aqueles que professam a mesma fé que eu, para que Deus possa me proteger e talvez me esconder também das atitudes, porque nós estamos lidando, todos nós estamos lidando com pessoas que realmente são picaretas, não tenho outra expressão para falar isso. Um cara que prefere acabar com um sonho de 300 mil pessoas em detrimento do seu próprio sonho. Não foi só uma pessoa, né, Daniel? Foram várias ali. Sim, um cara foi vários caras nesse negócio. Eu quero propor esse final de vídeo aqui, Daniel, se vocês estiverem de acordo, cada um de nós aqui representamos um grupo aí, tem muitos outros líderes aí que vão fazer isso também, mas dá uma mensagem aí final aí para essas pessoas maravilhosas que têm feito a diferença e construído a história da Multiclinic aí no Brasil inteiro. Vamos dar uma mensagem para cada um de nós aí para as pessoas? Bom, pode começar? Quer começar? Vamos lá. Vai lá. Bom, eu gostaria de parabenizar todos os meus líderes. Obrigado por vocês confiarem no meu trabalho. Obrigado por vocês acreditarem nessa empresa. A todas as pessoas também que estão falando mal do negócio, metendo pau, né, como o Daniel falou agora há pouco, nós entendemos, porque nós também estávamos pensando o que vocês estavam pensando, nós estávamos na mesma situação. Então, hoje nós passamos a verdade, nós fomos transparentes aqui nesse vídeo. Então, tenho certeza que você que é verdadeiro, você que é um líder verdadeiro, vai continuar fazendo parte da Multiclinic Brasil de coração. Essa aqui é a principal mensagem que eu tenho para vocês, é acreditar nesse negócio, no momento bom e no momento ruim. Parabéns para você que aguentou até o final, a gente falando aqui, 50 minutos, quase, né, de vídeo, mas parabéns principalmente para você que tem mantido as esperanças no nosso negócio. Hoje você está sendo recompensado com a informação. E eu posso falar para vocês sem modéstia nenhuma, não faço esse negócio mais pelo dinheiro. O Multiclinic Brasil mudou minha vida, mudou a vida de milhares, centenas de pessoas pelo Brasil. E eu faço esse negócio a fim de que ela mude também a tua vida. E é isso que eu desejo do fundo do meu coração, que realmente você mude de vida com esse negócio. E então quanto eu mudei, ou até mais, eu espero que seja mais. Tá vendo, a gente vê aí o Maurício, eu fiz 10 vídeos, você tem uns 50 vídeos no YouTube. O Wagner tem um vídeo da apresentação da Multiclinic Brasil mais acessado, mais de 400 mil visualizações. Mais de 400 mil visualizações, fora os outros canais, né, que tem pessoas que estão vendo aí que param o seu vídeo de novo. Então tem muita gente que conhece esses dois aqui. Então parabéns para você que faz parte do projeto Multiclinic Brasil. Nós realmente desejamos que você continue firme nesse projeto e alcance os teus sonhos. Eu também, juntamente com eles, quero agradecer a todos vocês que tiveram aí a paciência de ver esse vídeo até o final e ter essas informações que viemos aqui. Estamos há uma semana justamente para trazer essas informações. Dizer para você
que é de todas as redes do Brasil, não só da Gigantes do Vale, Águia, Multiplique, mas todas as equipes do Brasil. Se talvez o seu upline já não está mais no negócio, se talvez ele foi para outro negócio, abandonou, por motivos quaisquer que sejam, não vem ao caso agora, quero dizer que você tem o nosso apoio, porque nós somos Multiclique Brasil, conta com o nosso apoio, conta com o nosso suporte. Multiclique Brasil vai continuar fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas e vai continuar sendo, o que eu sempre falo, um instrumento de restauração de sonhos e projetos para mim, para você, para a nossa família e para as pessoas a quem nós amamos. Vamos continuar firme nesse negócio, vamos continuar compartilhando os nossos sonhos. Bom, como o Daniel falou, nós não viemos aqui para falar bem do Wagner Alves. No vídeo dele